Olá, nesse vídeo eu vou explicar para você como fazer o PROC-V entre duas planilhas, conversar entre duas planilhas. Bem, eu me chamo Paulo Henrique, sou criador do método do zero ao especialista em Excel. E aproveita para você que ainda não se inscreveu no canal, se inscrever agora, nesse momento, curtir o vídeo e deixar o seu comentário. Vem junto comigo, vamos direto ao ponto. Agora, compartilhando aqui a minha tela para vocês, eu quero que você entenda o seguinte. Primeiro passo aqui, eu vou criar uma tabela. Essa tabela vai me permitir que quando eu inserir um novo dado, automaticamente as duas tabelas conversem, tá certo? Então, para inserir uma tabela, você clica aqui em curso. Esse aqui vai ser um curso em que o aluno paga esse valor. E aí, com a bandeira do cartão, eu vou descobrir qual é a taxa do cartão. E aqui eu vou descobrir qual é o valor líquido que vai cair na minha conta. Bacana? Então, feito isso, como é que eu vou fazer? Eu vou chegar aqui na guia inserir. Estando aqui em curso, né, na guia inserir, depois no grupo tabelas, em tabela, e aqui ó, minha tabela tem cabeçalhos, marco e dou um OK. Pronto, já foi criado aqui a tabela. Feito isso, sempre que eu crio uma tabela, ele abre essa guia aqui, ó, que chama design de tabela, tabela design, é só tabela, é ferramenta, depende do Excel que você esteja usando, mas essa guia só vai abrir quando você estiver selecionado em qualquer célula da tabela. Então, estando em qualquer célula da tabela aqui, ele abre aqui. Bacana? Então, feito isso, eu vou vir aqui nesse início e vou botar o nome dessa tabela aqui como tab, underline, que ele não aceita espaço, PROC-V, underline 01. Aí dou Enter. Na sequência, para treinar essa parte de criação de tabela, eu vou vir aqui na tabela, na planilha PROC-V taxa, que aqui está as taxas dos cartões. Vou clicar aqui ó, na bandeira, venho na guia Inserir, no grupo tabelas, repeteco, em tabela. Aí ele já marca ó, que a minha tabela tem cabeçalhos. Por que ele marca que a minha tabela tem cabeçalhos? É importante você entender isso. A primeira linha, estando diferente das demais, ele entende que é cabeçalho. Então a primeira linha tem um texto, a segunda tem um número. Ele já entendeu que a primeira linha é um cabeçalho. A primeira linha tem um texto, a segunda tem uma data. Ele já entendeu que a primeira é o cabeçalho. A primeira linha tem um texto, a segunda tem um texto. Aí ele não consegue entender. Bacana? Então, por isso tem que ficar esperto. Então, quando ele não entender, você vai e marca que a minha tabela possui cabeçalhos. Feito isso, eu dou um OK. E pronto, já foi feito aqui. Essa tabela aqui também, ele vai abrir, ó, design de tabela. Você vai chamar ela de tab, underline, PROC-V, underline, 02. E aqui eu dou um Enter. Bacana? Então, feito isso, eu volto aqui. A primeira coisa mais importante nessa tabela é porque se eu adicionar uma outra bandeira aqui, nessa coluna aqui, se eu adicionar uma outra bandeira, automaticamente quando eu inserir essa outra bandeira aqui também nessa tabela, ele vai buscar essa informação de lá. Bacana? Então, feito isso, como é que nós vamos fazer? Nós vamos vir aqui na taxa do cartão. Informação importantíssima. Sempre o valor que eu estou procurando, deve pertencer à primeira coluna da tabela. Então é importante destacar para você que o PROC-V, para você que está fazendo processo seletivo, gente, para você que está fazendo processo seletivo, pelo amor de Deus, não erre isso. O PROC-V, ele procura na vertical, sim, procura sim. Quando ele entra na primeira coluna, ele entra procurando. Quando ele encontra a resposta, ele dá a resposta, por outro lado, né? Ele dá a resposta em linha. Então, isso tem que estar claro para você. Porque, às vezes, pergunta de processo seletivo. O PROC-V procura na coluna, mas retorna a resposta em linha. Aí o pessoal, não pode, porque ele procura na vertical. Então, tudo é na vertical. Ele grava isso, tá? Vou tomar esse cuidado. Então, eu vou mostrar para vocês aqui o que ele vai fazer. Ele vai procurar esse visa aqui. Ele procura na primeira coluna dessa tabela. E, quando ele encontrar, ele retorna a resposta em linha. Então, essa tabela tem duas colunas. Eu vou pedir para ele retornar a resposta da coluna 2. Então, feito isso, PROC-V, eu venho aqui. Abro o PROC-V. Onde é que está o PROC-V? Na guia Fórmulas, no grupo Biblioteca de Funções, em Pesquisa e Referência. E aí você clica aqui em PROC-V. Ao clicar em PROC-V, você vem aqui, ó, você vai ter essa caixa de diálogo aqui. E ele vai ter para ti aqui, ó, valor procurado. O valor procurado é exatamente o que tu quer. Então, tu vai clicar nesse visa bem aqui.
nesse Visa aqui. E aí ele vai perguntar, aonde é que você quer que eu procure esse Visa? Aí você vai lembrar que eu chamei de tab_procv_02. Perceba que quando eu digito o nome da tabela, ele já traz para mim, ó, Visa 01, que é a partir da primeira linha. Esse 0,1 é o 10% que eu coloquei lá, tá bom? Agora, essa tabela tem duas colunas, Só que eu quero que ele retorne como resposta o que está na coluna 2. Então, esse número índice coluna é o 2. Você digita 2. E outro detalhe importante. Está percebendo aqui que esse pessoal aqui está negrito? Ele estando negrito, ele é de preenchimento obrigatório. Negrito, preenchimento obrigatório. Então, eu vou preencher de forma obrigatória. E o procurar intervalo? O procurar intervalo não é de preenchimento obrigatório, mas é super interessante eu preenchê-lo. São duas situações. Ele pode ser o 1, se for um valor aproximado, ou não especificado, que é o caso que está ali, ou 0, que é o falso ou valor exato. Nesse caso aqui, vocês já perceberam que eu tenho que botar o 0, porque ele está dando como resposta 0,2. E 0,2 é a resposta do master. Tá vendo aqui? Então você tem que vir aqui, ó, 0,1. Eu coloco aqui, ó, e eu digito o número 0 ou falso. Perceba quando eu boto o 0 aqui, ele retorna falso aqui. Aí ele corrigiu aqui para 0,1. Se eu não coloco nada, é como se tivesse o número 1 ou verdadeiro. E aí ele vai procurar por aproximação, ou seja, ordem alfabética. No alfabeto, você tem a letra E, depois a letra M e depois a letra V. Então ele vai entender que vem antes, que o mais próximo do V é a letra M. E a lógica do Excel. Bacana? Então, não se desespere, só coloque o número 0 quando for exato. E aí, feito isso, você dá um OK. Ele botou aqui 10%. Só que não parou por aqui. Porque eu tenho que saber qual é a taxa do cartão. Quanto o cartão vai ficar para ele? Aí eu venho aqui, ó, e coloco aqui no final, clico aqui no final, pressiono vezes e clico na célula do valor. Então ele fez um PROC-V e depois clicou no valor. Feito isso, eu dou um Enter. Então ele disse para mim que foi o quê? Foi 100, ó. Vou botar aqui para vocês. 100. Espera aí só um instante. Página inicial, separador de milhares. E aí, ó, olha que coisa interessante. Ficou para o cartão R$100 na primeira situação. Depois eu faço aqui na coluna do líquido, ó, eu venho, digito 100, menos e clico aqui na taxa. Só que até aqui eu tenho certeza que você se lembrou e muito e falou, cara, adorei essa explicação de PROC-V, você tá aí. Mas para você que está querendo entender por que o Paulo criou uma tabela, aqui eu vou mostrar para você. Se eu chegasse aqui e colocasse aqui o próximo curso aqui do... Ixi, temos que corrigir esse erro aí, vai ser para o próximo vídeo. Aí você tem aqui, o aluno contratou o curso de estatística. E aí o valor o curso de estatística é R$1.800. Só que ele pagou com a bandeira hiper. Com cartão de bandeira hiper. Peraí. Eu não tenho aqui a bandeira hiper. Então eu vou chegar aqui, nessa tabela aqui nessa tabela, e vou colocar tab, a bandeira hiper. E ao colocar a bandeira hiper, eu vou colocar aqui a taxa do cartão sendo de 30%. Olha aí. Quando eu coloquei aqui, ó, eu alimentei aqui, ó, olha aqui, já automatizou, já trouxe tudo. Então o grande lance da tabela é essa automatização. Então, sempre que você puder, automatize. Eu tenho cursos aqui que explicam essa parte de tabela, essa parte de gerenciador de nomes, essa parte de automatização. Mas isso é um tema para um próximo vídeo. Grande abraço, sucesso, tchau, tchau.